Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Hoje nossa aula vai ser sobre sistemas de equações polinomiais do segundo grau. Vamos dar continuidade, ao estudo das equações do segundo grau e agora nós vamos ver um pouquinho de sistemas que envolvem aí soluções por meio de equações de segundo grau. Então vamos iniciar. Sistemas de equações do segundo grau. Um sistema de equações do segundo grau é um conjunto de equações de duas incógnitas que pode ser solucionado, após aplicações de métodos estratégicos, por equações do segundo grau. Importante, não confunda esses sistemas com aqueles lineares que você aprendeu no oitavo ano. São sistemas diferentes, tá bom? Esse daqui não vai ter aquela carinha, comum de sistemas de primeiro grau. Os sistemas lineares que você aprendeu lá, você resolve eles usando equações do primeiro grau. Esses que nós vamos ver aqui, a gente vai usar, a gente provavelmente sempre vai cair numa equação do segundo grau para poder achar as soluções. Então aqui nós temos alguns exemplos, de sistemas de equações do segundo grau. O primeiro sistema seria, nós temos as equações x mais y igual a 5 e xy igual a 6. Duas incógnitas, melhor dizendo, e duas equações. O segundo sistema, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100 e x menos y igual a 8. Duas equações e duas variáveis. O terceiro sistema, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, x mais y igual a 1. Também nós temos duas equações e duas variáveis. Pode ter mais variáveis? Sim, mas aqui a gente vai estudar basicamente os de duas variáveis e duas equações. E o terceiro sistema aí um pouquinho mais complicado, x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a menos 50, seria a primeira equação, e a segunda equação seria 2x mais 5y igual a 6. Certo? Então isso aí são as caras, são o que a gente vai trabalhar como sistema de equações polinomiais do segundo grau. Então, a solução de um sistema do segundo grau. Lembrando que as equações que aparecem nesses sistemas, elas são uma a uma polinômios. Pode acontecer de ser polinômio de mais de uma variável, tá? Então, vamos lá. Resolver um sistema de equações do segundo grau significa obter todos os pares ordenados x e y, quando ele for de duas incógnitas, que satisfazem todas as equações do sistema dado ao mesmo tempo. Então vamos considerar o sistema baixo. Observe esse sistema aí. Observe que o par ordenado 2, 3 é a solução desse sistema. Repare, o par ordenado 2, 3 é quando x é igual a 2 e y é igual a 3. Não esqueça da ordem, tá? O primeiro número é a variável x e o segundo número é a variável y. Então quando x é igual a 2 e y é igual a 3, olha o que acontece, 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Resolve o sistema. No segundo caso, 3 e 2. Agora o x sendo 3 e o y sendo 2. Olha o que acontece também. 3 mais 2 dá 5, 3 vezes 2 dá 6. Então esses dois pares, aí eles pertencem ao conjunto solução desse sistema do segundo grau. Agora, resolvendo sistemas de equações do segundo grau. Aqui você já sabe reconhecer sistemas de equações e você já sabe o que é a ideia de solução desse sistema. Então aqui nós vamos resolver os sistemas. O método mais usado consiste em escolhermos uma das equações e nessa equação a gente vai isolar uma das incógnitas. Em seguida, com essa substituição, a gente vai transformar a outra equação em uma do segundo grau com apenas uma incógnita. E aí você já sabe resolver, aplicando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então vamos ver um exemplo. Vamos resolver o sistema x menos y igual a 8 e x vezes y igual a 48. Bom, primeiro passo, a gente vai escolher uma das duas equações, para isolarmos uma das variáveis. Então eu vou pegar a primeira equação porque ela é mais simples. X menos y igual a 8. O que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos o sistema. Eu escolhi a primeira equação, certo? E eu vou isolar a variável x. Para eu isolar a variável x, eu passo a variável y, melhor dizendo, a incógnita y,
para o segundo membro. Então fica x igual a 8 mais y. Isso quer dizer que o x, né, a incógnita x, dada em função da incógnita y, é 8 mais y. Então qual é o segundo passo agora? Eu vou pegar esse x, que é 8 mais y, e vou substituir na segunda equação. No lugar do x, eu vou pôr 8 mais y. Olha como é que vai ficar a nossa equação, então. Se no lugar do x eu coloco 8 mais y, então fica 8 mais y multiplicado por y, que dá 48. Notou o que aconteceu aqui? O meu sistema agora, eu consegui encontrar uma equação de uma só variável do segundo grau. Aqui eu já sei resolver usando as aulas anteriores, né? Aqui eu aplico a propriedade distributiva do produto da multiplicação em relação à adição, né? Ficando com 8y mais y² igual a 48. Passando 48 para o segundo membro, para a gente poder obter a fórmula clássica de uma equação de segundo grau, a gente fica com y² igual y² mais 8y menos 48 igual a 0. Coeficiente A é 1, coeficiente B é 8 e coeficiente C, menos 48. E aí é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro encontro o delta, b² menos 4ac. Fazendo as continhas do delta que você já sabe fazer, a gente encontra 256. E depois a gente usa, né, a parte final da fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Repare que o delta deu maior do que zero, nós vamos ter aí duas soluções para y, certo? Então, ó, aplicando aí a fórmula de Bhaskara, a gente vai obter duas soluções para y. A primeira, y1 igual a 4, e a segunda, y2 igual a menos 12. Isso quer dizer que há dois valores reais para y, menos 12, perdão, e 48, ok? Então, os valores de y são dois, 4 e menos 12. Agora preste bem atenção. O x ele é dado por 8 mais y. Então, eu já sei quais são os dois valores de y, 4 e menos 12. Então, quando o y é igual a 4, o x vale 12, porque o x é 8 mais y, ou seja, 8 mais 4, que dá 12. Então, o par ordenado 12 e 4, x igual a 12 e y igual a 4, é uma solução. Se eu faço y igual a menos 12, olha quanto que dá o x, 8 menos 12, que é menos 4. Isso quer dizer que o par ordenado menos 4 e menos 12 também é solução do sistema. Então, quem é o conjunto de solução desse sistema? Os pares ordenados 12 e 4 e menos 4 e menos 12. Vamos para o segundo exemplo. Vamos resolver aqui o sistema 2x² mais y² igual a 43 e x² menos y² igual a menos 16. Bom, primeiro passo, estrategicamente, vamos isolar na segunda equação o termo x². Repare, eu vou escolher qual das duas equações é mais simples. Me parece que a segunda é mais simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x² na segunda equação. Olha o que vai acontecer. Vai ficar x² igual a y² menos 16. Eu passei o menos y² para o segundo membro e troquei o sinal. Isso quer dizer que o x² é igual a y² menos 16. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse x² igual a y² menos 16 e substituir na primeira equação. Aonde tiver x², eu vou pôr y² menos 16. Percebeu aí, ó, como é que fica bem mais fácil se você escolher uma das equações e saber fazer a substituição certa? Então vamos lá. Na hora que eu colocar no lugar de x² y² menos 16, a primeira equação vai ficar assim, ó. 2 multiplicado por y² menos 16 mais y² igual a 43. Essa segunda equação você sabe resolver, que é uma equação do segundo grau. Vamos resolver ela? Então, olha o que vai acontecer. Ó. Resolvendo ela, fazendo a propriedade ali distributiva, né, e depois arrumando os termos, olha como é que vai ficar. 2y² menos 32 mais y² igual a 43. Repare que aqui nós não temos y elevado a 1, nós temos só y elevado a 2.
Isso quer dizer que essa equação, na hora que você arruma os termos, você chega em 3y² igual a 43 mais 32, que dá 3y² igual a 75. Essa equação ela é incompleta, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara para solucionar ela. Eu posso passar o 3 dividindo, né, dividindo por 3 dos dois lados, e fico com y² igual a 75 sobre 3. Isso quer dizer que o y² é igual a 25, ou seja, o y ele é dois números reais que ao quadrado dá 25. Quais são esses números? O 5 e o menos 5, né? Então, o valor de y é 5 e menos 5. Isso quer dizer que nesse sistema, os valores para y são 5 e menos 5. Agora vamos fazer para cada caso. Quando o y é igual a 5, olha o que acontece. O nosso x² é y² menos 16. Quando o y é igual a 5, olha o que acontece. No lugar do y, eu coloco 5. Então, eu fico com x² igual a 5² menos 16. Olha o que vai dar, fazendo as continhas. X² igual a 9, equação incompleta também, do tipo a, x² igual a c. Quanto que dá aqui? X igual a mais ou menos 3. Isso quer dizer o seguinte, que os pares 3 e 5 e menos 3 e 5, né, são solução do sistema. Será que acabou? Bom, nós temos dois valores possíveis para y. Nós também temos a possibilidade em que o y é menos 5, certo? Então, quando o y é igual a menos 5, olha o que vai acontecer. No lugar do y², né, eu vou colocar menos 5². Então, vai ficar x² igual a menos 5² menos 16. Então, fica x² igual a 25 menos 16, certo? x² é igual a 9, porque 25 menos 16 dá 9. Se x² é igual a 9, equação de segundo grau incompleta, tiro a raiz de 9, né, mas coloco mais ou menos, porque o menos 3² também dá 9. Isso acontece e as soluções ficam sendo mais ou menos 3. Isso quer dizer que quando o y é igual a menos 5, o x pode ser 3, mas o x também pode ser menos 3. Isso quer dizer que os pares 3 e menos 5 e menos 3 e menos 5 também satisfazem o nosso sistema. Esse sistema é meio complicadinho, né? Nós encontramos 4 soluções, mas é porque a nossa substituição nos permite encontrar todas essas soluções. Então, gente, ó, o conjunto de solução desse sistema é formado por 4 pares ordenados, a saber, 3 e menos 5, menos 3 e menos 5, 3 e 5, menos 3 e 5. Tome bastante cuidado para quando você for escrever a solução, o par ordenado, não inverter a posição, tá? Porque se você inverte a posição, o valor que era para x, você dá o valor de y. E o valor que era de y, você dá o valor de x. Você troca, isso pode comprometer a tua solução até resultando em uma solução errada, tá bom? Então, é hora da revisão. E por hoje vamos ficando por aqui. Em nossa aula resolvemos sistemas de equações do segundo grau. Escolha sempre adequadamente uma substituição e fique sempre atento para todas as possibilidades de soluções. Note que resolvemos 2 sistemas, sendo que no primeiro encontramos 2 soluções e no segundo encontramos 4 soluções. Ou seja, nem sempre você vai obter só 2 soluções ou 4 soluções. Você pode encontrar aí quantidades diferentes de soluções para os sistemas de equações polinomiais do segundo grau. Então, por hoje é só. Em nossa aula a gente estudou aí esse conteúdo aí um pouquinho mais complicadinho, mas depois compareça lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula, resolva novamente esses mesmos sistemas, tá bom? Para você aí estudar melhor. Até a próxima, fique com Deus.